Tá online? Fala, galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui do Mente do Rei. Só confere se o áudio tá indo tudo direitinho, Richard. Mas eu acho que tá, acho que deve estar. Galera, vamos falar sobre algo que eu imagino que vocês devam adorar, né? Que se chama trabalho. Quem aqui gosta de trabalhar? Você gosta? Levanta a mão quem gosta de trabalhar. Eu gosto. Galera, deixa eu falar uma coisa. Dessa vez eu vou precisar de uma colinha no celular, porque eu quero usar algumas frases bíblicas para dar conotação ao que eu vou falar aqui, tá, pessoal? E a primeira frase bíblica, que eu quero deixar bem claro, foi a que Jesus falou. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Está em João 5,17. O que isso significa logo de cara, Richard? Pode usar o microfone. Não sei, tipo, ele tá sempre trabalhando, fazendo o que Meu pra pai fazer. trabalha até agora, eu trabalho também. Ele é eterno? Cara, não está escrito que a gente é imagem e semelhança de Deus? Sim. Se a gente é imagem e semelhança de Deus, tem como a gente fugir do trabalho, sendo que Deus trabalha? Não. Se Deus trabalha, nós, pessoal, devemos trabalhar. Ó, que coisa, não? Galera, antes de usar as bases bíblicas e tal, eu vou falar da minha experiência para vocês na minha vida, tá? Eu acho que isso vai ser mais interessante que a gente falar só da Bíblia em si. Pessoal, eu comecei a trabalhar como estagiário no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu ganhava R$300 por mês. Tá? Eu tinha o sonho de ser rico. Né? Hoje eu entendo que esse sonho é um pouco idiota, mas logo logo a gente vai falar sobre isso. Tipo, ser rico. Na verdade, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero falar o seguinte, pessoal. Naquela época, eu alimentei esse sonho, eu acreditei nisso tudo e eu vivi conforme a minha crença. Galera, desde o meu primeiro trabalho, eu ganhava R$300 por mês, até quando eu rezei, usei o meu caderno da gratidão para pedir um trabalho no Banco Real. Pessoal, eu cresci num lar onde ninguém acredita... Ô, Richard, acho que o microfone está muito baixo, porque não está nem pegando no amarelo lá. O meu. Você mudou aí? Alô, alô? Alô, alô? Pronto. Acho que melhorou, né? Então é o seguinte, pessoal. Eu tive um trabalho... Eu tive uma vida que ninguém na minha família acreditava em nada. E eu odiava o modo que eles viviam, sabe? Todos eles pensando em, tipo, sei lá, Big Brother, comentando o jogo de futebol... ou os melhores lutadores de não sei o quê. E tudo aquilo me angustiava muito, ao ponto de que eu lembro, na minha infância, na minha adolescência, eu sempre fui um cara meio isolado. Tá? Eu não era um cara que falava como eu falo hoje, eu era um cara que vivia em isolamento dentro da casa dos meus pais, até quanto tempo eu aguentei. Aí eu saí cedo da casa deles, né? Eu saí com uns 17, 18 anos. Eu saí de lá. Mesmo assim, até hoje, quando eu vou lá, eu vejo que, apesar de eu amar os meus pais, que eu entendo, eu compreendo o mundo que a gente vive, eu não consigo, né, ficar na frequência dos assuntos e tal, dos momentos. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi sobre trabalho, pessoal, e eu aprendi isso, de certa forma... passando por trabalhos que eu considero péssimo como estagiário de um serviço público, é que o primeiro passo para a gente se libertar de qualquer coisa que a gente faz é a gente parar de odiar o que a gente está fazendo. Ou seja, na Bíblia tem muitos versículos onde eu também acredito que o único jeito da gente se libertar é quando a gente não sente mais dor com aquilo. Então, assim... antes
de falar para vocês, vamos falar de trabalho, e falar, pô, você trabalha para os outros? Pô, você é um idiota. Então, antes de falar isso, eu tenho que falar o seguinte para vocês. Seja lá no que vocês trabalhem, para vocês primeiro se soltarem, para vocês se desprenderem disso tudo, é preciso perder o laço do ódio. É preciso que vocês trabalhem com alegria. E isso é bíblico também. Eu posso pegar N referências aqui, onde diz que a gente não deve trabalhar pros homens, mas a gente trabalha como se fosse para Deus. E na verdade é isso mesmo. Consagre... Bom, deixa eu ver se eu acho... Eu não sei se eu preciso de justificar com frases bíblicas, mas tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:22. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo a Deus, e não aos homens, porque vocês sabem que Deus o recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre, né? Não, isso está em Efésios. Hoje, pessoal, a gente percebe o seguinte: não existe a tal liberdade. Pessoal, vocês precisam entender o seguinte, eu preciso ser muito sincero com vocês. A internet, o Instagram, o YouTube, hoje é um centro de gatilhos mentais. Tá? Então, assim, você vê lá o cara que fala que ganha 10 milhões por mês, o cara que ganha 20 milhões por mês. Você sente que aquela pessoa é livre, mas aquela pessoa não é livre. A angústia que ela tem com 10 milhões de reais pode ser até pior que a sua angústia, que não tem nada. Porque não dá pra gente fugir de nós mesmos, tá entendendo? E, até onde eu sei, Satanás, pessoal, ou seja, a gente vai colher o que a gente planta. Então, não adianta, ao meu ver, tá, a gente entrar numa corrida maluca para ser milionário, valendo-se da nossa paz interior, valendo-se, né, Cara, não digo nem a paz interior, porque hoje, pessoal, eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu vou num hospital de pandemia, quando eu faço algo que é correto para mim, mesmo que para o mundo seja errado, eu ainda consigo manter a minha paz, mesmo sabendo que eu posso ser preso por isso. Até porque, pessoal, nós estamos no tempo da graça. Deus mandou a gente seguir todas as leis. Só que se a gente... O Jesus Cristo, ele veio aqui e falou o seguinte, sigam as leis, mas não se esqueçam de Deus. Isso significa mais ou menos o quê? Bom, eu não vou tomar porque eles estão me obrigando. Eu não vou aceitar chip porque eles vão me obrigar. Eu não vou... se eu tiver que passar fome, eu vou ter que passar fome. Se eu tiver que ser preso, eu vou ter que ser preso. Então, assim, certos embasamentos éticos, morais, sociais, não faz sentido na minha vida, tá? E aí entra a primeira questão sobre o trabalho, pessoal. Eu sei que todos querem fazer aquilo que dizem que amam, né? Só que, na verdade, o que eu vejo é que a maior parte das pessoas não querem fazer aquilo que amam. Elas nem sabem o que elas amam. Elas, na verdade, só têm gratidão com o que elas têm hoje, com a vida delas. Certo? Outra coisa, pessoal. Nós estamos debaixo dos pecados. Nós temos pecados. Nós temos erros. O nosso trabalho, o nosso relacionamento, a nossa vida também nos dá lições sobre os nossos erros, pessoal. Eu não estou aqui falando para vocês sobre santidade. Eu não posso falar porque eu não sou santo. O que eu posso falar para vocês claramente é o seguinte, pessoal. Vocês tendo escolhas, vocês tendo possibilidades de escolhas, vocês precisam ser muito minuciosos em escolher coisas que realmente vocês sintam, né? Que faz sentido para você ou que você quer pagar o preço. Porque muita coisa a gente faz achando que é só o dinheiro. Vou fazer isso pelo dinheiro.
mas a gente não sabe o preço, ou a gente já sabe o preço que a gente paga por fazer algo que não é contra os homens, mas contra Deus. Galera, eu preciso ser sincero para vocês. Na minha opinião, nós estamos muito próximos do fim de tudo isso. Só que eu não posso dizer que vai ser amanhã, nem daqui 10 anos, nem daqui 30 anos. Não dá pra gente ficar esperando o dia que vai acabar, da mesma jeito que não dá pra ficar esperando o dia que a gente vai morrer. Certo? Então, galera, com relação ao trabalho, pessoal, eu fico um pouco preocupado para que vocês não tomem atitudes por minha causa, mas sim atitudes por vocês, certo? Galera, o que eu acredito sobre trabalho, basicamente, o que eu vejo na Bíblia, pessoal, é que o trabalho, ele não pode ser uma coisa egoísta, tá? Eu falo isso porque eu fiquei rico com uma coisa egoísta. Sou sincero, tenho que ser sincero para vocês. Eu sempre fui, né, pelo menos até alguns tempos atrás, sempre fui um especulador financeiro, ou seja, alguém que tem visão do mercado de capitais e faz certas operações na bolsa com base nas minhas visões. Coisas que têm risco, coisas que podem dar lucro, coisas que podem dar prejuízo, coisas que eu poderia estar quebrado hoje, eu poderia quebrar daqui amanhã, ou coisas que eu enxergo baseado na minha experiência de vida, baseado, na verdade, na minha bagagem e também na graça, ou seja lá, o que for, eu ainda estou descobrindo de onde vêm essas visões. Mas, de certa forma, eu sei que é o que eu sinto, tá? É a minha loucura. Da mesma maneira, pessoal, eu vejo que, tipo assim, tudo que a Bíblia me ensinou é que quando você faz um trabalho por puro egoísmo, simplesmente para aparecer ou para tipo, por algo mesquinho, sabe? Eu sinto um vazio interno muito grande. E por sentir esse vazio interno, eu entendo que as pessoas que ficam na internet vendendo as fórmulas, elas sentem vazios muito grandes, não só porque eu conheço elas pessoalmente, mas as pessoas que são pobres, elas saem do seu eixo. Ou seja, vamos dizer que pode ser o seu caso, tá? Eu sou bem sincero, pessoal, eu faço cursos para que vocês mudem vidas. Se fosse fazer curso para eu ficar mais rico, eu tava mostrando, fazendo merda, entendeu? Porque é o que as pessoas veem, tá? Mas assim, pessoal, a grande parte de vocês hoje sofre por trabalho, e eu volto para aquela live anterior, porque vocês ficam muito procurando fora o que vocês devem fazer. Vocês ficam muito olhando nos Instagram da vida, muito olhando nas pessoas que dizem o que elas fazem para ter milhão. Vocês ficam muito, tipo, só procurando, né? Coisas que vocês falam o seguinte, ó, eu não gosto disso, mas isso dá dinheiro, ou isso não me dá prazer, mas isso me dá dinheiro. Eu não estou falando que vocês vão ter prazer com o trabalho, tá? Muitos de vocês talvez não tenham prazer hoje com o trabalho de vocês. Vocês hoje podem estar trabalhando para os outros. Mas tudo que eu entendi na Bíblia e tudo que eu fiz na minha vida é o seguinte, pessoal. A gratidão está em a gente agradecer. Então, mesmo quando eu estava num trabalho ruim, eu agradecia sempre. E como eu agradecia, eu não conseguia ficar sintonizado naquela frequência. Então, uma hora eu vazava fora. Ou uma hora vinha outro trabalho melhor, como eu saí do tribunal e fui para o Banco Real. Do Banco Real fui para o Banco Fator. Do Banco Fator deu uma puta merda lá, que foi quando eu criei o sistema. E aí eu pedi demissão sem saber para onde eu ia, com um cara que era o chefe da mesa, o Gabriel. E no dia seguinte, os caras do Banco Próspero me ligaram. E galera, eu devo alertar vocês, pessoal. O dinheiro, ele pode nos fazer a gente apodrecer, tá? Eu falo a verdade.
por muitos anos eu fiquei podre, pessoal. Eu tô com 33 anos já. Isso aí foi há 10 anos atrás, mais ou menos. O dinheiro, pessoal, ele pode nos fazer ficar ingrato. O dinheiro, pessoal, toda essa busca por riquezas, essa necessidade, faz com que a gente fique fraco, faz com que a gente fique, tipo, vazios, faz com que a gente queira ser aceito, faz com que a gente queira parecer, certo, pessoal? E galera, eu posso ser sincero pra vocês, eu tô com 33 anos hoje, não compensa, galera, não compensa. Você só atrai ladrão, só atrai gente que inveja você, só atrai gente que não tem amor próprio, não tem amor próprio, e não te faz ter paz. E uma das coisas mais importantes para vocês prosperarem nos fins dos tempos, né, nesse período que a gente vai viver agora, que pode durar 10, 20, 30, uns 50, não sei quantos anos, né? A gente tem estimativas, mas a gente não sabe quando realmente vai se completar as escrituras. E eu falo abertamente sobre isso porque esse curso é sobre as escrituras. Eu tenho que alertar vocês o seguinte, pessoal. De tudo que eu falo, a partir de agora, vocês precisam aprender a aceitar algumas coisas como elas estão no momento, porque a gente vive num estado, o Brasil, ele é um estado, né? O Israel é um estado, Estados Unidos é um estado, estado, sabe de estado, tipo líquido, gasoso, é um estado. Estar agora não é, o mundo não nasceu assim, até onde eu sei o mundo era, segundo a Bíblia, era o Jardim do Éden, aqui era o paraíso. E aí agora tem os estados, tem o estado dos Estados Unidos, o estado Rússia, estados. Eu sei que todos nós queremos ser e ter mais do que nós temos, até para a gente ser reconhecido pelos outros como estando certos. Só que tudo que eu tenho visto, pessoal, é que quem busca esse sentimento tá sempre na merda. E mesmo quando eu atraio pessoas que têm esse sentimento, não é uma coisa que eu gosto, eu sinto algo ruim. Então, pessoal, o que eu tenho que falar para vocês com sinceridade é o seguinte. Quando a gente pensa em trabalho, a gente antes tem que entender que, até Deus trabalha, então nós somos obrigados a trabalhar também. Não porque Deus nos obriga a trabalhar, mas se nós somos a imagem e semelhança de Deus, pela nossa própria genética, a nossa própria naturalidade, nós já obrigatoriamente sentimos necessidade de trabalhar. Então não tem como a gente não trabalhar sem que a gente esteja pecando. E qual que é o pecado de quem não quer trabalhar, Richard? Qual que é o principal pecado? Da preguiça? Você acertou, hein? É a preguiça, pessoal. E a Bíblia nos diz que a preguiça tem várias consequências, apesar de muita gente hoje na internet dizer que não, a preguiça tem várias consequências, e uma das consequências da preguiça é a própria escravidão. É por isso que quanto mais preguiçoso, quanto mais preguiçosa se tornar a sociedade, mais as pessoas vão depender do quê? Do dinheiro. Mais vão depender de aplicativos de comida, mais vão depender de todo esse emaranhado social que está se tornando o mundo, e que uma hora eles podem simplesmente chegar e falar, você quer participar desse mundo que a gente vive? Então segue as regras. A regra é você usar o dinheiro virtual XYZ. A regra é você botar um chip na sua testa. A regra é você botar... E galera, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se assustem, mas
toda a ciência que eu estudo, dessas máquinas todas que eu vejo, que na verdade são curiosidades, eu compro, vendo, entendeu? É uma fase. Eu acho que a questão dos chips está muito mais próxima do que a gente imagina, tá? Então assim, pessoal, isso não é uma coisa para vocês se preocuparem. Você fala, Mari, então não vale a pena viver, então não vale... Não, pessoal. Cara, imagina o seguinte, quem vive com mais gratidão, Richard? Olha que engraçado.